E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, mais uma vez aqui para o canal Python DS. Eu comecei esse vídeo em pé aqui só para a gente ver a luva do Thanos, né? Hoje a gente vai concluir a nossa parte aí de análise visual e pegar aqui as nossas joias do infinito, né? Que a Matplotlib nos entrega para a gente criar visualizações poderosas. Não vai ser assim, mas a gente vai sim conseguir com essas 3 videoaulas que a gente gravou do mini curso de visualização de dados no Python, ter joias ali, ferramentas guardadas com as quais a gente consegue, com pequenas adaptações em alguns casos, com a junção de outros conhecimentos das demais playlists do canal, a gente consegue gerar realmente visualizações muito poderosas, desde a análise exploratória dos dados até a demonstração dos seus resultados numa análise mais completa, demonstração das visualizações geradas por modelos de aprendizado de máquina. Se você não está nessa área de aprendizado de máquina, você quer usar para o dia a dia mesmo a análise do Python de uma forma mais simples, na área de BI, por exemplo, você vai conseguir gerar gráficos poderosos e com uma capacidade de manipulação, de ajustes finos, muito interessante. E da forma que a gente está apresentando aqui, a gente tentou descomplicar nesse conjunto aí de 3 aulas num mini curso ali que eu fiz empolgado no dia do aniversário do canal. Peguei ali de uma vez, gravei um conteúdo que a gente havia preparado e até já ministrado em um curso em que a gente divide isso ao longo de alguns dias. A gente fez de uma vez só todo o conteúdo para disponibilizar para vocês. Tanto a primeira quanto a segunda aula, quanto essa última, estão todos os conteúdos dos códigos disponíveis no nosso GitHub e disponibilizado na descrição dos 3 vídeos. Então aproveita, entra lá no nosso repositório no GitHub. Há também alguns dados que você pode carregar para fazer testes. Se você não tem um conjunto de dados aí para fazer a sua análise, pode carregar o que está lá. Se tiver dúvida sobre a forma de carga, aproveita os vídeos anteriores dessa playlist em que a gente ensinou a utilizar o Pandas para fazer a análise de dados, e aí você vai conseguir fazer bastante coisa e daqui a pouco você vai estar dominando realmente a análise visual de dados dentro do Python com Matplotlib. Então aproveita o último vídeo, recomenda para outras pessoas esse conteúdo aqui, porque com certeza será muito útil para quem está entrando no mundo Python, ou às vezes até para quem já está há algum tempo, mas não conhece bem essa parte de visualização. Então vamos lá para o vídeo e parar de conversa. Vamos agora então começar a nossa terceira parte do aulão aí de visualização, nosso mini curso de Matplotlib para análise de dados visual no Python. Aqui nessa última parte então de hoje, a gente vai acrescentar uma biblioteca. Eu vou fazer só um comandozinho bem bestinha, bem simples, mas que ajuda no embelezamento, vamos dizer assim, dos nossos gráficos. Mas eu fiz de propósito deixar a Seaborn aqui, porque ela é uma biblioteca muito interessante, muito poderosa e gera visualizações que muitas vezes são melhores, são mais organizadas, visualmente mais atraentes do que as visualizações mais básicas que você consegue fazer com o PyPlot. O PyPlot, é claro, assim, se você começa a se aprofundar, você vai encontrar muitas formas de fazer visualizações bem interessantes mesmo. Inclusive, num dos vídeos que a gente publicou nas últimas semanas aí, eu mostrei uma visualização feita basicamente com o PyPlot, que ela é tão interessante que ela pega um gráfico de dispersão, que aqui a gente está vendo uma coisa bem bestinha mesmo, né? E ele consegue plotar a partir da análise de longitude e latitude das casas num conjunto de dados, de exemplo, sobre preço de casas no estado da Califórnia. Ele consegue distribuir as casas ao redor do mapa da Califórnia, colocando com um cálculo de densidade ali mais escuro ou mais claro nos locais onde tem mais casas e os preços são mais caros ou mais baratos. Então, só para você ter uma ideia assim de que às vezes a própria Matplotlib é desvalorizada, mas ela tem um poder
muito interessante. Então eu vou deixar inclusive o link desse vídeo, tanto por curiosidade para vocês verem esse gráfico, já que estão assistindo essa aula sobre visualização, mas para ver também o exemplo que eu vinha dando lá na outra aula, que é sobre o tratamento de dados com pandas e a geração de gráficos usando pandas e matplotlib. Então vamos voltar aqui, então vamos carregar nossas bibliotecas, as demais já estão carregadas, apenas a Seaborn não está. A Seaborn, como ela não é uma biblioteca que vem nos pacotes padrão, por exemplo, essas primeiras que eu estou usando aqui, Pandas, NumPy e Matplotlib, praticamente todas as instalações que você vai ter do Python, você vai ter elas. Se você não tiver qualquer uma dessas bibliotecas, como a Seaborn, aí é quase certeza de que você não tem, se você ainda não trabalhava com análise visual de dados no Python, você faz a instalação dela de forma bem simples, com o pip install, e aí se você tiver dúvidas sobre a instalação de biblioteca, tem dois vídeos que a gente fala sobre as bibliotecas, o uso delas em geral dentro do Python e sobre a instalação e os cuidados que você tem que ter, inclusive quando você está fazendo a instalação, às vezes no ambiente corporativo. Há empresas, a empresa mesmo que eu trabalho, a gente tem que ter uma configuração adicional para a gente conseguir fazer a instalação, por questão de segurança da informação. As bibliotecas oficiais do Python, principalmente aquelas que ou já vêm embutidas ou que estão dentro da plataforma PyPy, que você consegue instalar com o pip, normalmente são seguras. É claro que vale sempre a pena ler a documentação, tentar identificar o que você está trabalhando, mas essa, por exemplo, aqui a Seaborn é uma biblioteca bem segura e bem comum para se trabalhar com ela. Então deixa essa parte aí da conversa de lado, vamos aqui gerar novamente os nossos dados. Parte desses dados já vem das aulas anteriores, eu estou gerando sempre porque esses cadernos aqui, esses códigos, né? Eu já estou acostumado com os cadernos, aos notebooks do Colab, né? Dos outros vídeos, mas esses códigos aqui, eles foram criados para a gente fazer, inclusive eu transformei ele numa aula no ano passado, sobre visualização de dados e para ser feito em vídeos ou em aulas diferentes. Hoje eu estou fazendo nesse formato como eu já expliquei, por isso que eu repito aqui algumas partezinhas do código. Então geramos ali os nossos dados, vamos calcular novamente a nossa média e aqui agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar uma brincadeira que é você trabalhar. Ao invés de você ter gráficos como a gente está aqui separados, a gente vai trabalhar dividindo a nossa tela em quadrantes e a gente jogando dentro desses quadrantes diversos gráficos diferentes. Então vou, primeira coisa, explicar essa partezinha aqui, que é uma parte que já gera muita confusão. Eu vou rodá-la sozinha, depois a gente vai aqui para a parte de baixo ver a visualização e a geração, o preenchimento dos quadrantes. Então aqui, esse padrãozinho aqui você vai ver inclusive na documentação e nos exemplos de quem trabalha com Matplotlib. Eu estou criando aqui um objeto chamado Fig e um objeto chamado Axis. Esses são dois tipos de objetos muito comuns para se trabalhar dentro do Matplotlib. Um gera um objeto chamado Figure, que seria o figura, né, em inglês, e dentro desse objeto o Matplotlib vai organizando e preenchendo diversos elementos. O outro, o Axis, ele gera o que são, eu não lembro direito, para falar a verdade, nem a tradução, não sei, acho que os eixos, né, dentro dos quadrantes que a gente vai gerar. Mas o importante aqui vai ser o seguinte, eu estou passando isso aqui, estou criando subplots. Subplots são gráficos dentro de gráficos, então eu vou ter um grande quadrado e dentro desse grande quadrado eu posso dividir da forma que eu quiser em subplots, ou seja, subgráficos. O que a gente está fazendo aqui é criando um de 2 por 2. Os primeiros argumentos vão dizer a quantidade de subplots que você vai gerar. O share X aqui, o compartilha o X, está dizendo que os meus gráficos vão compartilhar o eixo X. Se eu quiser compartilhar o eixo Y, eu colocaria share Y. Isso aqui serve quando você tem gráficos que têm a mesma ordem de grandeza. Se você não tem, é bom não trabalhar com o share X ou share Y. Então vamos aqui gerar, só para a gente visualizar o que ele gera na nossa tela. Ó. Do zero, o que ele fez aqui foi criar esses elementos. Esses elementos agora, uma vez que eles estão criados,
eu consigo preenchê-los com informações, com plotagens aqui, porque cada um desses elementos é um subplot que vai ser identificado dentro do nosso ambiente. Aqui a gente vai ter o axis 00, e aí você vai andando 00, 01, 10, 11, até você chegar ali nas coordenadas e que você preencheu todos. Para a gente entender isso na prática, vamos fazer novamente aqui. Só que agora a gente vai preencher só um deles. Ó. Eu vou fazer, aqui é um gráfico só. Percebam quando você lê o código, que esse pedacinho que eu deixei marcado agora, ele vai gerar um único gráfico. Mas ao invés de eu gerar de uma vez, eu vou gerar ele por pedaços para a gente ver o preenchimento. Então eu vou criar aqui novamente uma figura. Dentro dessa figura eu vou colocar 4 axes, e esses axes vão ser divididos aqui em subplots que são de 2 por 2. E aqui vamos fazer o primeiro gráfico. Então vejam que eu passei aqui para axis 0,0, ou seja, na primeira coordenada aqui eu gerei um daqueles gráficos que a gente já viu no módulo anterior. Vou fazer agora aqui um outro gráfico que a gente também já viu, só que agora eu estou passando o 0,1 e vamos ver onde ele vai preencher ali no nosso gráfico. Lembrem-se que, como eu comentei, dentro do Spider você não pode fazer pedaços, você vai selecionar o bloco completo que você quer trabalhar. Então vamos aqui. Então veja que o 01, como eu havia explicado, ele pegou essa parte de cima. Agora a gente vai pegar aqui o 10. Ops, perdoe. 01, Eu gerei os dois gráficos de uma vez, Jânio. Ah, por último, desculpa, que eu joguei aqui um PLTist e ele pegou o último que estava faltando e preencheu com esse plot. Mas vamos aqui voltar então para essa linha anterior. Pronto, na linha anterior ele preencheu aqui e deixou o último em branco. Vejam o que foi que ele fez aqui. Isso não é boa prática de trabalho, porque isso pode dar problema. Eu deixei um PLT solto e não tinha percebido, e ele jogou e preencheu desse lado aqui. Ele preencheu no último do nosso objeto figura, o último ápice que estava em branco. Mas isso aqui pode dar erro. Então a melhor forma de você fazer isso não é deixar o PLT. Se você deixar o PLT e ele tiver mais de um em branco, ele vai gerar problema para você. Então faça o seguinte, ó, gere o X 1. E aí ele vai jogar para aqui, vai dar o mesmo resultado, mas vai evitar erro no seu código. E aqui percebam, ele deu o mesmo resultado como eu falei, mas agora sem erro. Então, isso aqui que a gente fez, então a partir desse momento você consegue gerar plots manipulando esses elementos aqui. Eu poderia ter colocado de 1 por 2, de 2 por 1. Vamos colocar aqui, vamos alterar. 1 por 2. E aí você tem dessa forma. Você pode ter 2 por 1. E aí você já tem essa outra forma. E aí você pode ir brincando aqui da forma que você quiser. O cuidado que você vai ter que fazer é gerar isso aqui, mas você vai ter que ver se os seus dados vão ficar bem organizados. Na maioria das vezes, se você faz um subplot muito grande, você não vai conseguir organizar de maneira adequada seus dados, né? Então, muito cuidado com essa divisão. Mas fazendo dessa forma aqui até 2 por 2, ou seja, 4 gráficos, na maioria das vezes, dependendo aqui se você está usando um dashboard com informações que são relevantes e que dá para você enxergar de vez ali com o primeiro olhar, você consegue gerar gráficos bem interessantes dessa forma. Vamos aqui agora adicionar, como eu falei, o Seaborn. A gente vai usar só um comando bem simples chamado despine. O que o despine faz é arrancar essas partes da caixa. Você consegue arrancar até todas. Eu não gosto de arrancar todas, eu vou fazer aqui o despine sem nenhum argumento. Ele vai remover aqui a parte superior e a parte direita de cada um dos nossos gráficos. Depois disso, o PLT Subplots Adjust, o HSpace, ele vai ajustar o tamanho dos nossos espaços aqui, entre cada um dos gráficos. Por fim,
eu estou criando aqui uma variável chamada nome, dando o nome de um arquivo, e vou aqui usar o plt.savefig, que ele vai gerar aquele meu gráfico, vai ser gravado como um arquivo PNG. Isso aqui é interessante porque assim, nem sempre você vai estar fazendo uma análise e vai compartilhar o teu código de programação com quem vai receber aquela análise. Então você pode gerar as suas visualizações na forma de imagem e essas imagens serem disponibilizadas dentro de um PowerPoint, dentro de uma apresentação, como elemento de um site, da forma que você precisar. Então vamos aqui agora selecionar tudo para a gente finalizar a nossa última versão desse gráfico no estilo de dashboard. E aqui percebam que agora o que ele fez foi deixar um pouquinho mais bonito, mais limpo os nossos dados aqui. Vejam o detalhe que eu havia falado lá em cima do Share X. Se eu tivesse colocado o Share X aqui, é como se ele fosse compartilhar esses eixos aqui, mas esses eixos, percebo que aqui vai de 0 a 30, aqui vai de 0 a 10, aqui de menos 4 até algum valor aqui também, então não são valores equivalentes. Então o melhor é você fazer o uso sem esse argumento e só utilizá-lo se for necessário. Se você colocar e forem de valores diferentes, ou ele vai ficar com uma visualização errada, ou ele pode, em alguns casos, até dar algum erro. Vamos só experimentar aqui para a gente ver. Vejam que aqui ele agora ocultou os valores, mas isso está dando a entender para quem lê que ali em cima vem também de 0 a... Ou melhor, ele fez até o contrário. Aqui, ele alterou o gráfico. Esse gráfico vinha só de 0 a 4, mas como ele compartilhou o eixo, vejam o que ele fez aqui. Aqui em cima, nossa correlação ficou toda maluca. Então, não usem o Share X ou o Share Y se os eixos não compartilharem as mesmas ordens de grandeza. Vamos refazer aqui agora. E agora sim voltou tudo ao normal, nosso gráfico. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse nosso aulão, quase uma maratona dentro da maratona dos vídeos do aniversário. Mesmo que, como eu falei, que eu vou decidir depois que olhar como ficou a edição, como ficou o vídeo total, o que fazer, se publicar de uma vez ou se publicar separadamente, então pode ser que essa mensagem vocês estejam vendo já depois da semana do aniversário. Mas independente disso, eu espero que vocês tenham gostado e fica aí como mais um presente nosso para a galera que segue aí o nosso canal. Compartilhem esse conhecimento com outras pessoas que também queiram aprender Python. Tá vendo aí? Até a língua travou. Hoje eu estou fazendo esse vídeo exatamente no dia em que faz 1 ano de aniversário do Python DS. Então é um vídeo que para mim é importante porque tem esse simbolismo aí da comemoração. Então um abraço, até a próxima. Então, pessoal, com isso a gente conclui o nosso mini curso de visualização de dados no Python. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu prometi, eu fiz ali com essa condensação de 3 blocos, uma visão bem abrangente do zero. Você construiu o seu primeiro gráfico mais simples de todos, até você chegar na construção de gráficos múltiplos, que é uma parte que às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas como vocês viram, se você for interpretando os pedaços, não querer de repente se assustar, você vê ali, eu vou ter que fazer 50, 60 linhas para gerar um gráfico, é só você perceber que tudo que a gente fez nesse exercício do módulo de hoje, você apenas pegou os pedaços pequenininhos que você vinha construindo, como realmente um Lego ali, um bloco de construção, até você chegar na sua visualização mais completa, mais poderosa. Há muito mais coisa para se estudar no Matplotlib, como eu falei logo na abertura da primeira aula desse mini curso. A gente já tem alguns conteúdos adicionais sobre essa biblioteca, a gente tem um pouquinho sobre como usar ela de forma embutida com o Pandas, e a gente vai continuar gerando conteúdos conexos com os outros temas das playlists aqui do nosso canal. Mas a ideia desse mini curso foi a gente realmente focar apenas no Matplotlib para a gente detalhar, para a gente ir vendo as diversas possibilidades de trabalho. Então aproveita bem esse conteúdo, aproveita também e faz o seguinte, tanto para esse de hoje quanto para os anteriores, volta
nos códigos que a gente disponibilizou, e para cada um deles, eu vi o gráfico mais simples de todos, aquele gráfico de linha que eu apresentei na primeira aula. Pega um conjunto de dados, se você não tiver, procura na internet, tem vários sites legais, o Kaggle tem muito conjunto de dados que você consegue trabalhar, as bibliotecas, a própria biblioteca Pandas, a biblioteca Scikit-Learn, tem conjunto de dados que você consegue carregar dentro do seu ambiente. No nosso GitHub, lá dentro de Python DS Data, tem também alguns conjuntos de dados ali que a gente consegue trabalhar. Então, pega um conjunto de dados que não sejam só os exemplos que a gente passou aqui e faz como exercício indo passo a passo. Peguei o primeiro gráfico lá, simples, gera para um conjunto de dados desse, faz o filtro de uma coluna, gera o gráfico e vê o comportamento dele. Depois, eu peguei dois conjuntos de dados, aquele gráfico que na primeira aula ficou parecendo o X lá dos X-Men, né? Porque era uma coisa bem simples mesmo, de 0 a 9, de 9 a 0. Pega dois conjuntos de dados diferentes e plota esses conjuntos de dados no mesmo gráfico para você visualizar. Pega um desses arquivos que você vai trabalhar, calcula a média, calcula a mediana, moda, os dados estatísticos ali daqueles gráficos, plota esses dados e faz aquele travamento que a gente ensinou no começo dele na primeira aula e o segundo na segunda aula, em que você consegue travar uma medida estatística no meio da sua plotagem ou usar uma medida normal de mensuração e depois travar ali, por exemplo, o valor de uma meta. Então, são vários exercícios interessantes que você pode ir fazendo, voltando passo a passo os 3 vídeos e fazendo a incorporação desses desafios que eu estou propondo para vocês agora. Então, faz isso, depois comenta se com dados reais, dados da sua empresa, dados de algum desses repositórios que eu mencionei, você conseguiu reproduzir a plotagem, as diferenças que você viu daqueles dados de exemplo para os dados reais, alguma dificuldade que você teve em algum momento ali, faz aquela mexida que eu ensinei, altera as cores, altera rótulos, legendas e vai explorando a biblioteca para você ir percebendo outras nuances na geração de visualizações para que você tenha visualizações cada vez mais interessantes. E aí, só para finalizar, uma última dica, realmente o bônus do curso, eu vou pegar aqui um livro. Não estou ganhando nada para fazer propaganda, eu estou realmente compartilhando porque esse livro é um livro bem interessante, chamado Storytelling com Dados. O que a gente fez de visualização, a gente criou dados ali e visuais para você analisar os seus dados. O que esse livro ele oferece, ele não vai te ensinar Matplotlib, Python, nenhuma ferramenta. O que ele vai ensinar aqui são técnicas que você precisa conhecer para que você gere realmente visualizações que, como o nome do livro diz, conte uma história, né? O storytelling seria contação de história, né? Então, você contar histórias a partir dos seus dados. Então, é um livro bem interessante, um livro de leitura rápida, fácil, que você consegue ir fazendo ele e, de repente, usa as técnicas de visualização, de storytelling com dados, com as técnicas que a gente aprendeu aí no Python para você construir visuais mais interessantes. Então fica essa última dica, esse bônus aí, realmente para que a gente consiga gerar gráficos interessantes, contar histórias e extrair informações dos dados. Um abraço, até a próxima!